A Caixa Econômica Federal começou a pagar mais um abono salarial para os trabalhadores nascidos no período de março a junho. No país, são mais de 7,5 milhões de trabalhadores que têm direito ao saque do benefício nessa etapa do calendário, totalizando quase 6 bilhões de reais injetados na economia. Tem direito ao abono de um salário mínimo os trabalhadores inscritos no PIS/PASEP, há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019 e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Mas sobre o assunto, eu vou conversar agora com o economista Fernando Carvalho, que tem algumas dicas importantes para quem vai receber esse dinheiro extra. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Naturalmente que esse dinheiro vai injetar um pouco mais na economia sergipana, não é verdade, Fernando? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite, telespectadores. Sim, Gilvan, são aproximadamente 6 bilhões de reais, aproximadamente 7,5 milhões de trabalhadores que serão alcançados por esse benefício salarial. E é importante que o trabalhador esteja atento para o momento que ele vive. Ele tem que responder algumas perguntas sobre o seu orçamento doméstico, né? A gente sabe, há estudos do DIEESE que diz que um salário mínimo ideal para o Brasil seria em torno de R$ 4.400 para um núcleo familiar de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, né? Esse abono salarial ele chega no máximo ao teto do salário mínimo, que é de R$ 1.100. Então, ele é contabilizado de acordo com os dias trabalhados no ano de 2019. Ou seja, nem todo mundo receberá um salário mínimo R$ 1.100. Por exemplo, se foram trabalhados 6 meses em 2019, né, esse cidadão receberá R$ 550. Então, é importante estar de olho na sua renda familiar, nas suas necessidades básicas e primárias, para que você faça um planejamento que você consiga usar da melhor forma esse benefício. É naturalmente que esse dinheiro vai movimentar um pouco mais a nossa economia, Fernando. E eu gostaria também de que você desse uma orientação, por exemplo, sem o auxílio emergencial, quem tem o direito do abono já pode ter um alívio no bolso, na sua opinião? Com certeza, Gilvan. Todo o dinheiro que chega nesse momento de crise, de pandemia, é bem-vindo. Eu acho que algumas perguntas devem ser respondidas pelo próprio consumidor ou cidadão que receberá esse auxílio. Por exemplo, né, ele deve se perguntar se ele vai escolher enquitar dívidas, abater juros, ou se ele vai preferir fazer uma reserva. Se ele estiver trabalhando, é preferível que ele amortize essas dívidas. Se ele não estiver trabalhando e essas dívidas forem altas, é melhor que ele deixe esse dinheiro como reserva para uma eventualidade, uma emergência de saúde, por exemplo. A gente sabe que para um trabalhador de salário mínimo, quase 50% dessa renda é gasta com alimentação. Então, o trabalhador deve fazer, sim, essas perguntas a si mesmo e ver o que é prioridade. Se ele faz essa pergunta e vê que aquele bem ou serviço que ele está para consumir ou adquirir, né, ele não é de necessidade primária ou imediata e ele está desempregado, é melhor que ele não compre e deixe esse dinheiro para uma reserva mais imediata. Agora, Fernando, me diz uma coisa, qual é a perspectiva da economia para este ano agora de 2021? Olha, Gilvan, eu já disse aqui numa entrevista uma vez que eu sou um realista esperançoso. Eu acho que a gente tem que aguardar o maior número possível de cidadãos vacinados e protegidos contra essa pandemia. A economia dá sinais lentos de recuperação, mas, por exemplo, nós vimos que no ano passado tivemos uma inflação de aproximadamente 4,5%. E a gente viu também que a queda na produção industrial foi de 4,5%, ou seja, a inflação acompanhou a queda da produção industrial. Se nós não temos mercado consumidor, nós não temos para quem produzir. É importante que o governo intervenha na economia esse ano. O Estado continua sendo o principal indutor da economia aqui no Brasil. E nós precisamos de uma presença mais forte do Estado, seja com auxílio emergencial ou com medidas dentro da economia, né, de injeção de recursos para que alavanque ainda mais o crescimento da economia brasileira. Um fator importante tem que a gente estar atento ao crescimento do mercado de trabalho. Se nós não contratarmos as pessoas, se não apostarmos nas pessoas, nós não teremos mercado consumidor e, consequentemente, para quem vender. Fernando, eu gostaria que você fizesse uma avaliação agora sobre o cenário que nós temos agora aqui no mercado de trabalho. Como é que você vê esse cenário? Então, João, o ano passado o maior empregador foi o setor de serviços, né? A indústria empregou bem menos. Isso é natural ao longo do tempo, porque a gente está entrando numa indústria mecanizada. A inovação está vindo fortemente para dentro da indústria e empregando cada vez menos pessoas. Aqui em Sergipe nós sofremos um baque na IASAC,
que é uma das principais fornecedoras da Ford para a fábrica de Camaçari, foram aproximadamente 100 colaboradores, trabalhadores demitidos, né? Ao mesmo passo, a Ambev anunciou na sua planta industrial de Estância um aumento na sua produção e incremento de investimentos. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela em avaliar um cenário da economia, tanto para o Estado como para o Brasil, nesse período de pandemia. Eu ainda prefiro aguardar que o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, que a gente consiga controlar essa pandemia e também dar as condições necessárias e suficientes para o empregador, o empresário, o Estado, para que a gente consiga contratar mais pessoas e fazer a roda da economia girar. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei aqui com o Fernando Carvalho, economista. Uma boa noite para você e até outra oportunidade. Boa noite, Ivan. Eu que agradeço. Obrigado.